Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Valnei, eu sou coach de carreira e negócios e gostaria de falar com vocês hoje, dando continuidade. Hoje nós queremos falar de produtividade. O que é produtividade? Para cada um tem um sentido. Ser produtivo é você produzir aquilo que você tem de fazer a tempo e a hora, seguindo uma certa sequência, cumprindo prazos, sendo diligente, sendo assertivo. Nos dois vídeos anteriores, no primeiro, para quem não assistiu, eu falei sobre hábitos e como o coaching funciona. No segundo vídeo, eu falei sobre procrastinação. O que seria procrastinação? É empurrar com a barriga, deixar para depois. E nada mais óbvio do que ser produtivo e deixar de ser procrastinador. Então, como nós podemos ser produtivos? A primeira coisa que nós temos que entender é que para ser produtivo, nós temos que ter alguns hábitos que são, digamos assim, hábitos inteligentes, né? Hábitos de assertividade. Mas como assim um hábito de assertividade? Quando a gente fala em hábito, é tudo aquilo que você faz, são pequenas ações, que você, no decorrer de um período, você vai acumulando e esses hábitos viram o quê? Grandes ações. Ou coisas automáticas. Por exemplo, quando você acorda, você faz o quê? Você tem o hábito de ir ao banheiro, tomar seu banho, escovar seu dente, depois você toma o seu café, você termina de se trocar e sai para trabalhar. Isso tudo você faz o quê? Num piloto automático. Você não tem um checklist. Mas antes de você saber o que você devia fazer, seu pai, sua mãe, né, seus pais chegavam para você quando criança e falavam: olha, você acordou? Então vai tomar banho. Olha, não esquece de pentear o cabelo. Já escovou os dentes? Vem tomar o café. Tá no horário de sair para a escola. De tanto eles falarem isso, você foi incorporando esses hábitos na parte da manhã, né, que são pequenas rotinas. O ser humano é um ser dotado de capacidade de aprendizagem. Mas essa aprendizagem vem com o quê? Vem com o ato de você exercitar e repetir rotineiramente aquilo. Então, alguns hábitos nós deixamos de lado. É comum, quando a gente quer ser produtivo, que a gente queira fazer tudo de uma vez. Né? No afã de querer ajudar, né? Naquilo da gente querer fazer as coisas, ajudar as pessoas, ou ser prestativo para os amigos, ou na empresa que nós trabalhamos, a gente começa a pegar tudo, né? Olha, você pode fazer isso para mim? Você pode fazer aquilo outro? E você vai acumulando. Resultado, você não dá conta de nada, mas você quer fazer. E aí você fica frustrado. Então a primeira coisa que você tem que ter é o quê? O hábito de fazer uma agenda. Pode ser a agenda do celular, pode ser uma agenda de papel, pode ser até mesmo uma folha de caderno, ou até aquelas folhinhas, né, que a gente tem, separadas em quadros, em dias, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 5 e assim sucessivamente. Quando você começa a colocar as suas tarefas numa agenda, seja na agenda do celular, seja na agenda de papel, seja num caderno que você costuma ter em cima da tua mesa no trabalho, você começa a ser, digamos, mais assertivo. E você começa a criar compromisso com quem? Com você mesmo. Então você começa a ver as tarefas que você tem no decorrer do dia e você tem que aí começar a perceber o que eu posso ou não assumir. Porque quando você faz a agenda, né, você vê lá, bom, eu tenho uma tarefa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Meu dia de trabalho tem o quê? 8 horas. E aí? Nessas 8 horas de trabalho, será que eu consigo fazer uma tarefa dessa por hora? Aí eu saio para o almoço, volto e continuo? Como é meu dia? Às vezes não, tem tarefas que são mais complicadas. Então, você consegue ter uma visão melhor daquilo que pode ou não. E você começa a se comprometer com o quê? Com prazo. Porque quando nós damos um prazo para nós automaticamente colocamos para o nosso cérebro que, olha, você não pode mais empurrar isso. E você começa a se cobrar.
E na medida em que o prazo está chegando, o que você faz? Você começa a ficar mais atento. Lógico que no começo, tudo isso aqui vai ser um bicho de 7 cabeças. Primeiro que aprender a fazer agenda não é uma coisa que todo mundo gosta. Não é um hábito que todo mundo tem. Segundo, se cobrar, bom, ninguém gosta de ser cobrado. E se cobrar, então, você ficar se cobrando vai ser pior ainda. Porque você olha lá, não, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Então, a melhor maneira de você começar a construir um hábito de produtividade é começar a colocar suas tarefas no papel. Comece a acompanhar. Outra, você tendo uma agenda, o que você começa a ter? Prazos. Ora, por que prazos? Porque você começa a perceber que dentro das suas tarefas, dentro de uma semana, você já não consegue colocar mais nada no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Então você começa a negociar prazos, que é uma forma inteligente. Claro que eu estou falando muito corrido de cada tópico, depois a gente vai entrar mais profundo, né, no decorrer do vídeo. Eu vou falar com mais tranquilidade sobre cada item. Mas é mais para a gente ir já criando um esqueleto. Então, se eu fosse você, pegava um caderno agora, pegava um papel e ia escrevendo essas dicas. Se fizer sentido para você, é claro. Primeiro é a agenda, certo? Fez a agenda, você vai começar a observar o quê? Os prazos que você já tem comprometido e os prazos que você tem livres. Como assim? Né? São prazos que você já está no gargalo, ou seja, você já não tem mais condições de assumir mais nada para aquele período, e os próximos que você tem livre. Com isso, você vai aprender o quê? A negociar, seja com o teu chefe, seja com o teu professor ou com um colega de trabalho, os prazos que você possa entregar. Feito isso, você vai fazer o quê? Uma rotina de acompanhamento. Como assim uma rotina de acompanhamento? A rotina de acompanhamento é começar a observar os prazos que você tem, o que pode ser feito antes, se você terminou alguma tarefa antes do previsto, se você consegue trazer antes para você, né? Outra coisa que você pode fazer também para te ajudar é pedir ajuda. Ah, mas se eu pedir ajuda eu vou ser tido como incompetente. Não. Quem disse? Quem pede ajuda reconhece que está assoberbado. Mas tenha em mente que pedir ajuda não é simplesmente chegar e falar: olha, eu preciso que você me ajude a fazer isso porque eu procrastinei. Não, é porque a minha agenda já está lotada. Olha, você pode me ajudar neste prazo porque a situação ficou um pouco difícil? Quando você começa a negociar esses tópicos, fica muito mais fácil, né? E outra coisa é buscar ser assertivo. Ser assertivo como? Né? O ser assertivo aqui é você assumir compromissos que dizem respeito a você. Ok? Não é você assumir compromissos que dizem respeito ao outro porque o outro não conseguiu fazer. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para um coach quando a gente está falando de ajuda e de saber dizer sim e saber dizer não. Né? Eu acho que essa é a pergunta que mais responde. Quando você está com alguma tarefa por fazer na tua casa, você para de fazer e vai fazer do teu colega, do teu vizinho? Ou você primeiro termina a sua tarefa? E isso vale para a tua vida profissional. Ok? Agora nós vamos entrar com um pouco mais de conteúdo em cada um desses tópicos para a gente ver o que é ser produtivo. Todo mundo tem dificuldade de fazer agenda. Quando você fala em fazer agenda, a primeira coisa que a pessoa olha para você e faz aquela cara de terror. Eu estou acostumado a ver isso sempre na cara dos meus coaches. Quando você fala: olha, vamos começar a usar a agenda. Meu Deus, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças. Não, fica tranquilo, a agenda não morde. Aliás, seu celular morde? Não, né? Então, você usa ele direto. E a agenda do celular é a melhor coisa que tem. Então, percebam o seguinte. A agenda ela é composta desde a 0 hora, né, até as 23 horas. Bom, o meu dia começa, eu entro na minha empresa a trabalhar, começo 8 horas da manhã. Então, por que eu tenho que marcar um compromisso às 7, salvo se for um médico?
Né? Se for um médico, eu vou marcar. Meu médico é às 7 horas da manhã, então eu preciso sair mais cedo. O bom da agenda do celular é que ela tem um alarme. Ela tem um sistema de alarme que você pode colocar para um dia antes, meia hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes. Ele vai despertar e vai mostrar para você, ó, daqui a X minutos você tem um compromisso. Que se você começa a trabalhar às 8 horas da manhã, você não marcar o primeiro compromisso, salvo se for uma reunião, às 8 horas da manhã. Se for uma reunião, ok, você tem que chegar às 7h30, às 8 horas você tem que estar pronto. Mas se for iniciar uma tarefa, marque ela para começar às 8h15. Por que às 8h15? Porque é o tempo que você vai chegar, vai sentar, vai se organizar na mesa, colocar os seus papéis. E aí você começa a fazer. Só que isso é o início da tarefa. Você está iniciando ela. Pô, eu preciso marcar o início de tarefa? Pô, via de regra, o ideal é que você marque sim a tarefa neste horário, que é o horário que você inicia. E aí você, pela sua expertise, pela sua experiência, você sabe se essa é uma tarefa que pode demorar meia hora, 45 minutos, 2 horas. Por exemplo, se for uma reunião que começa às 8, se você sabendo com quem você vai ter a reunião, você geralmente separa o quê? 1h30, 2 horas. Então você se compromete das 8 às 10 uma reunião. Se é uma tarefa burocrática, se é um documento que você tem que redigir, se é um e-mail que você tem que mandar, você pode colocar ele às 8h15. E junto com as 8h15, você coloca lá, às 8h30, uma segunda tarefa. Às 8h45, uma terceira tarefa. Nossa, mas é tão chato assim, eu tenho que ser tão cronometrado assim. Veja, se você começa a colocar prazos, você se compromete. Quando você se compromete, você começa a arriscar. Você começa a tirar da frente o que você tem que fazer. E você vai começando a tirar papéis de cima da tua mesa. E isso vai te dando uma sensação de alívio. No começo, isso aqui assusta. Isso aqui deixa a gente de cabelo em pé, porque você não sabe nem por onde começar. Mas quando você vai pegando familiaridade, vai pegando jeito, você vai percebendo que isso aqui é a melhor ferramenta que você pode ter para ser uma pessoa mais produtiva. Você vai ter tempo para tomar o seu cafezinho, você vai conseguir sair no final do expediente dentro do horário, você vai conseguir ter tempo livre e outra, você vai chegar em casa com a cabeça tranquila, sabendo que amanhã você só tem as tarefas de amanhã ou aquelas que ficaram para o dia seguinte, mas que não é nada tão urgente, porque o que tinha que ser feito você fez. Essa sensação de alívio não tem agenda no mundo, não tem dinheiro no mundo, não tem chefe no mundo que te dê, quando você está bem com você. Então, voltando, você marca o início às 8h15, você vê o tipo de tarefa que você tem. Por experiência, eu sempre peço para começar por aquelas mais complexas. Então, aquele e-mail chato que você tem que redigir, que você sabe que vai dar dor de cabeça, já faz ele, já tira da frente. Se você tem que redigir uma proposta comercial e ela cheia de detalhes, faz ela primeiro. Começa por isso. Começa pelo mais difícil, por aquilo que te dá mais trabalho. Por que começar pelo que te dá mais trabalho? Porque se você conseguir fazer essas coisas mais difíceis primeiro, no decorrer do dia, você vai ficar com as tarefas mais leves. Resultado, você tira a preocupação da frente, fica com a cabeça mais livre para fazer aquilo que é mais simples. Outra coisa, entenda que dentro da tua agenda, você pode sinalizar, por exemplo, verde, uma coisa que é simples. Azul é uma coisa corriqueira prioritária, né? Tipo, o que é uma coisa corriqueira prioritária? Fazer um e-mail, despachar um documento, assinar uma pilha de documentos. E o vermelho, esse é o urgente, esse é a dor de cabeça, esse é o que te mata. Então, começa por esse. Se você tem na sua agenda o sinalizado como vermelho, urgente, vai nele. Foca nesse, por mais trabalho que dê. Ah, mas ele é trabalhoso, eu não consigo. Pede ajuda para o colega do lado. Começa pelo mais difícil. Peça orientação para o seu chefe. Mas se livra disso primeiro. Por quê?
quando você se livrar da tarefa mais difícil, quando você se livrar daquilo que está te dando mais dor de cabeça, o simples e o corriqueiro, você vai tirar de letra, você vai fazer no dia a dia normal. E no final do dia você já tirou. Quantos de vocês não chegam no final do dia com a cabeça cheia de preocupação? Quantos de vocês não chegam lá, hoje o dia foi pesado e chegou no final da tarde de uma tarefa que eu não consegui fazer. Mas essa tarefa ela apareceu na última hora ou ela já estava lá desde o início? Porque se essa tarefa aparecer aqui às 17 horas, você pode muito bem colocá-la para o dia seguinte. Salvo se for uma coisa muito urgente que demande você parar tudo para fazer. Mas você sabe muito bem o que é urgente e o que é necessário. Ou não. Eu espero que você saiba. Aliás, você sabe que nem tudo que é urgente e nem tudo é necessário? Veja bem, nem tudo que é necessário é urgente, mas tudo que é urgente é necessário. Como assim? Eu preciso redigir e-mails todo dia e fazer as propostas. Ok, é necessário fazer isso porque faz parte do meu trabalho. Eu preciso revisar contratos, faz parte do meu trabalho. Eu preciso despachar o contrato que vence amanhã para o cliente poder assinar, porque senão perco o prazo e o contrato perde a validade. Isso é urgente. Então, se eu pegar isso às 8 horas da manhã e já despachar para o cliente, até a hora do almoço já voltou e já está resolvido. Agora, se eu deixar para fazer isso às 17 horas, meu prazo termina amanhã, eu vou dormir preocupado, eu nem vou jantar direito, vou ficar com a cabeça cheia e resultado. Amanhã, a primeira coisa que o meu chefe vai fazer é perguntar sobre esse contrato. O que vai acontecer? Eu vou engasgar. E fatalmente eu vou levar uma certa puxada de orelha. E ninguém gosta de ter orelha, puxada. Ninguém gosta que o chefe chame a atenção. Então, uma das coisas é, observe o prazo que você tem. Então, geralmente, a agenda ela vem separada. 8, 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30. Então, vê o que dá para fazer de meia em meia hora. E o que tem que fazer em 2 horas, em 3 horas. E separe. Você fazendo isso, no primeiro momento, é uma coisa desagradável. Mas vamos colocar lá, Então, você fez a sua agenda aqui até as 9 horas da manhã, que é uma coisa mais simples. Aí você tem uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais urgente para fazer, mas só pode fazer às 10 porque é a hora que o banco abre. Então é ligar para o gerente do seu banco, desculpa, ligar para o gerente do seu banco e falar sobre um contrato de leasing, um contrato de financiamento, um contrato de duplicatas, alguma coisa. O banco só abre às 10, seu gerente só vai te atender às 10, mas isso aqui é uma coisa urgente, você tem que fazer. Então, às 10 horas você para tudo e faz isso. Fez isso aqui? Resolveu? Quanto tempo você demorou? Meia hora, 1 hora? Depende, porque às vezes dependendo do assunto com o gerente de banco é mais complexo. Bom, você tem às 11 horas. 11 horas, você volta para a sua tarefa. Mas chegou aqui às 17 horas. Não, mas eu trabalho até às 18. Por que você marcou só até às 17? Simples. Porque se você marcar que você vai fazer uma tarefa às 18 horas, salvo se essa tarefa realmente for uma coisa muito necessária que você tem que fazer no dia, e aí tem uma desculpa. Caso contrário, 18 horas é a hora que você tem que ir para casa. Por quê? Você tem que descansar para o dia seguinte. Mas meu chefe sempre pede que eu fique para depois do horário para fazer algumas coisas. Ok. O que ele pede para você fazer? Se você tem o hábito de ficar depois das 18 todos os dias para fazer coisas que você tinha tempo para fazer durante o dia e que você procrastinou, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é produtivo e você está sendo observado. Porque a hora extra só deve ser feita quando realmente for necessário. Mas a empresa que eu trabalho tem o hábito da hora extra. Ela tem o hábito da hora extra ou você se habituou com a hora extra? E veja, funcionário que faz muito hora extra, dependendo da situação e da demanda do serviço, veja bem, existem situações e situações, mas via de regra, são funcionários que não são assertivos. São funcionários que não são produtivos. Então, quando você tem uma agenda eficiente, você deixa de fazer hora extra, mas você começa a descansar e se torna muito mais produtivo. Até porque o excesso de hora extra faz com que você se canse. Você se cansando, você se torna uma pessoa improdutiva.
Ah, mas vamos supor, então, voltando aqui para a agenda, que chegou às 17 horas e eu não terminei de fazer tudo. Simples. Pega as tarefas que você não conseguiu fazer e joga para a prioridade para o dia seguinte. Então, o dia X, o dia Y, você vai pegar aqui as tarefas que você não conseguiu fazer e joga para o dia seguinte, às 8 horas da manhã. Ah, mas no dia seguinte eu já tenho algumas coisas marcadas para fazer. Ok. O que você tem marcado para fazer no dia seguinte é urgente? Se for urgente, faça elas primeiro. Mas essas tarefas aqui, elas vão se tornar necessárias no dia seguinte. Mesmo que sejam as tarefas corriqueiras. Só que quanto mais você procrastinar elas, elas vão se tornar urgentes. E aí você vai perder o quê? Você vai perder sono, vai perder o apetite, vai ter que ficar na hora do almoço tentando resolver BO, vai ficar até mais tarde e você vai ter o seu chefe no teu pé. E acho que não é isso que você quer, né? Vamos aprender a trabalhar com prazo. Como assim prazo? Toda tarefa, ela tem um início e um fim. Então, quando você recebe uma demanda muito grande de tarefas e você colocou na sua agenda e você encheu às 8 horas do seu dia 1, às 8 horas do seu dia 2, 5 horas e meia do seu dia 3 e 3 horas do seu dia 4. Bom, se você tiver uma tarefa que demanda muito tempo, pela lógica, qual seria o melhor dia? O dia 4. Então você pode negociar que a tarefa que foi entregue para você aqui, mas você já está com o dia cheio, você pode negociar para o dia 4. Mas aí você fala assim, ah, mas o meu chefe pediu para eu parar tudo e fazer isso. Ok, negocie também, então, as tarefas do dia 1. Fala, olha, mas eu tenho essas tarefas, eu posso jogar ela para o último período? Eu posso acumular elas para o último dia, porque já que eu tenho que fazer essa tarefa primeiro, eu preciso de prazo com os outros. Porque senão eu não vou conseguir entregar. E aí você demonstra para ele o que você tem para fazer. Por que isso? A negociação é uma coisa importante, porque se o teu chefe, se o teu superior, se o teu líder, ele chega para você e fala para você fazer alguma coisa e você aceita que seja feito, significa que você tem tempo hábil. Se você é o cara que aceita fazer tudo a tempo e a hora, das duas uma, ou você é o extremo da competência, ou você quer agradar todo mundo. E eu acho que via de regra é a segunda. Porque dificilmente você vai ter agenda para fazer tudo toda hora que todo mundo te pede. Então, se você tiver uma agenda, você vai primeiro saber o que você tem. Então você deixa de ser desorganizado, você passa a ter um dia organizado. Você passa a entender aquilo que são premissas dentro da empresa e nas suas tarefas. E você passa a aprender a negociar prazo. Veja bem, quanto mais você aprender a negociar, mais respeito o teu líder e os seus colegas vão ter por você. Por quê? Vai demonstrar para eles que você tem organização. Quando você tem organização e você consegue demonstrar, olha, eu consigo te entregar no fim da semana, e você entrega no fim da semana porque você se comprometeu, mas você obedeceu os prazos que você mesmo se deu e que você negociou com outros, você começa a ganhar respeito profissional das pessoas que estão do teu lado. O teu chefe, o teu líder, ele começa a olhar para você com outros olhos. Porque às vezes a gente tem medo de negociar, porque a gente vai falar assim, ah, mas se eu vou dizer não para ele, ele vai entender que eu não estou querendo fazer. Não, você não vai dizer que você não quer fazer. Existe uma diferença entre você receber uma tarefa e falar, eu não quero fazer. E receber uma tarefa e falar, agora eu não posso. Porque eu tenho isso, isso, isso e isso para fazer. Pode ser mais tarde? Você tem duas opções. Ele vai te dizer, tudo bem, me faça mais tarde ou me entregue amanhã. Ou, não, tem que ser agora, tem que parar. Então isso que eu tenho que fazer, eu posso parar e jogar para amanhã? Sim, você pode jogar para amanhã. Então está negociado. Então você não fica com a pressão do que você tinha para fazer, mais do que você absorveu. E outra, você mostra para ele que você tem conhecimento das tarefas que você tem para fazer. E você começa a ganhar o quê? Um respeito próprio. Você começa a ganhar autoconfiança. Porque quando o seu dia fica organizado, você sabe o que tem para fazer, você também ganha autoconfiança. Você ganha o quê? Estímulo para continuar fazendo bem feito. Parece simples. E é.
É muito simples. O difícil é começar. Mas como eu começo a fazer isso? Voltamos lá atrás. Um dia por vez, aprendendo a fazer a agenda. Se você não conseguir colocar todas as suas tarefas na agenda todos os dias, no começo, coloque 5 tarefas, as mais prioritárias, as que são mais difíceis. E aí, aos poucos, você vai agregando novas tarefas. Quando você for ver, todo o seu dia vai estar agendado. É igual fazer acompanhamento financeiro. Você baixa aquele aplicativo, mas você não usa. Está lá. Quando você começa a usar e você começa a ver os benefícios, aí você começa a perceber o quanto é importante você continuar fazendo. E você vai se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Então, quando você aprende a trabalhar com a agenda, você aprende a negociar prazos. Uma coisa vai puxar a outra. Assertividade. O que é ser assertivo? Ser assertivo é aquele cara que acerta sempre? Teoricamente, sim. Ser assertivo é aquele cara que tem um objetivo, né? E ele atinge esse objetivo. Ele consegue mirar e acertar. Ou seja, como assim? Com o passar do tempo, na medida em que você aprende a usar a agenda, que você começa a ser mais produtivo e que você começa a negociar prazos, você começa a criar um feeling daquilo que é urgente e daquilo que é necessário. Quando te passarem as tarefas, você já automaticamente vai ter um filtro. Então você vai saber, bom, essa tarefa é urgente, essa tarefa é necessária, então como enquadrar cada uma delas dentro da tua rotina de trabalho? Para que você possa já negociar prazos, já sabendo de antemão. Ou seja, você não vai esperar o teu chefe, o teu colega de trabalho, ou o teu presidente, o teu diretor chegar para você e falar, não, isso aqui é urgente. Você vai ter feeling, ou seja, você vai conseguir entender qual é o grau de demanda de cada tarefa. E entendendo isso, você se torna uma pessoa assertiva, ou seja, você começa a agir com objetividade, você começa a trabalhar de forma que a sua produção vai se tornando cada vez melhor. Como eu disse, com o passar do tempo, você vai tendo uma escala de produtividade tão alta que vai chegar um dia que a tua agenda vai ter 5 coisinhas para fazer. Ah, mas você não conhece meu trabalho? Meu trabalho tem muita coisa. Eu vou contar uma historinha para vocês. Há alguns anos atrás, para ser específico, uns 20, eu era gerente de um consórcio. Eu comecei lá como atendente, fui chefe de atendimento, chegando até gerente de filial. Mas no meu período de chefe de atendimento, nós recebíamos uma demanda muito alta de atendimento de clientes. E tínhamos reclamações de PROCON, porque é óbvio, né? Você lida com o dinheiro dos outros e você tem que entender, o PROCON é um órgão fiscalizador e quer entender o que a empresa está fazendo. Você tem as reclamações dos clientes, você tem as queixas para responder dos próprios clientes. E cabia ao meu setor dar o atendimento presencial e também fazer o atendimento das queixas que chegavam para nós das várias maneiras que tinham. Só que às vezes, entre o atender os clientes, dar suporte para a equipe e responder as cartas, eu não tinha tempo. E aí eu aprendi a lidar com a agenda justamente nesse período. Todo dia, no final da tarde, eu fazia minha agenda do dia seguinte. E eu procurava escalonar aquilo que eu tinha para fazer. Com o começo do meu trabalho, né, no começo da minha carreira, eu não sabia o que era urgente, o que era prioridade. Eu sabia que, por exemplo, as cartas do PROCON eram uma coisa rápida, eu tinha que responder, eu tinha prazo, eu tinha 10 dias de prazo. Só que eu sabia que se eu deixasse para o 10º dia eu não ia conseguir responder. Então o que eu fazia? Eu me dava um prazo de 5 dias. Eu me colocava esse prazo. Quando eu colocava esse prazo para mim, eu automaticamente começava a me cobrar. Mas isso eu demorei pelo menos quase 6 meses para aprender a fazer. Por quê? Porque eu fazia minha agenda hoje à tarde para amanhã de manhã. Então tudo que eu tinha feito hoje eu eliminava. Para o dia seguinte eu lançava tudo que eu precisava fazer. E volta e meia, óbvio, eu tinha uma cartinha do PROCON para responder. E aí o que eu fazia? Eu pegava essas cartinhas do PROCON e já ia eliminando. Nem sempre dava para responder a tempo e a hora, porque você tinha que levantar a informação, saber o que foi atendido,
como foi o atendimento, qual era a queixa real do cliente, qual era a situação do cliente, para depois dizer, porque você não pode pegar uma carta, ainda mais de um órgão de defesa do consumidor, e sair escrevendo qualquer coisa. Aliás, você não pode fazer isso com nenhum documento, seja ele qual for. Você tem que ter conhecimento. Então, às vezes demora tempo para você compilar informações, juntar todas as informações que você precisa e, consequentemente, fazer a devolutiva, fazer o assertivo disso. Então, quando você pega, junta a agenda, aprende a ser produtivo, aprende a organizar a sua agenda, aprende a trabalhar com produtividade, aprende a ser assertivo, você vai ver o quanto que o seu dia vai render. Claro que não é uma varinha de condão que, pum, bateu e aconteceu. Demora pelo menos uns 3 meses até tudo se encaixar. Ainda mais se você é do tipo que gosta de colocar papel em cima da mesa. Você é do tipo que gosta de procrastinar. Então isso demora um pouquinho. Mas a hora que você aprender a fazer isso, você vai ver como você se torna muito mais produtivo. E isso vai ser uma coisa até que você vai trazer para a sua vida pessoal. Você vai começar a se organizar, inclusive nas suas coisas. No médico que você tem que ir, na revisão do teu carro, na manutenção do teu carro, manutenção da tua casa, nos passeios que você vai fazer com a sua namorada, esposa, esposo ou esposa. Certo? Você vai começar a ter mais tempo para os seus filhos ou para os seus amigos. Então, aprenda a usar as ferramentas. Você vai ver o quanto a tua vida profissional vai ganhar com isso. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, assina o nosso canal, começa a curtir e divulga para algum amigo, para alguma amiga, para alguém que você acha que esse vídeo vai fazer algum sentido e vai ajudar no desenvolvimento profissional. Muito obrigado.